Eu não sei se posso falar um bocadinho ou querem falar vocês? Não, agora é o autor. Pronto, é pena estar aqui pouca gente, já se sabe, para mais com esta intervenção do Eduardo, que eu fiz questão de convidar por uma questão de limpeza ética, porque, como ele disse, ele escreveu um texto curto, mas lindíssimo, sobre o Gente Povo Todo Dia, e eu, durante anos sobre anos, não soube que eu tinha escrito. Depois soube que era um tal Eduardo Ricardo, mas depois não sabia que era o Eduardo Ricardo. E só muito tempo depois é que eu soube quem era o Eduardo Ricardo. Porque quem mandou este texto foi a tal Maria José Paixão, que fazia aquele meu blog, como é que aquilo se chama, e mandou-me a dizer, olha isto que eu recebi tão bonito. E mandou, e eu, para mim, era um desconhecido. Portanto, nunca soube. De forma que entendi convidar o Eduardo, primeiro porque eu gosto de convidar pessoas que à partida não são especialistas em literatura, digamos assim. Porque é só abordagens de especialistas em literatura. E eu prefiro, sinceramente, as abordagens de bons leitores, mas que não sejam só especialistas em literatura. E por isso era uma dívida que eu tinha para com o Eduardo Ricardo. Ele escreveu, desculpem, eu tenho de ler isto. Uma imprescindível surpresa. Uma manhã como qualquer outra, a de hoje. Já depois de ter tirado o carro da garagem, volto a casa e pego um CD, que vinha com um livro comprado na Fresta que ainda não tinha lido. Tinha decidido ouvi-lo, só depois de ler o livro, mas mudei de ideias. Introduzo o CD, inicio a viagem e na voz de Fernanda Lapa vão brotando palavras luminosas e precisas, imagens vivas da memória coletiva, serenidade de saber o que se quer, humaníssimas palavras, poesia verdadeira em estado puro. Perigoso conduzir de olhos molhados. Estaciono para ouvir com atenção. Imprescindível partilhar esta surpresa. Graças à la vida que há dado a Filipe Chinita o saber de escrever Gente Povo Todo Dia. Portanto, eu adorei sempre, houve muitas pessoas que escreveram até textos da apresentação do livro, maiores e tudo isso, mas eu adorei sempre este texto sem saber quem é que tinha sido que eu tinha parido, digamos assim. E, portanto, quando soube que era o Eduardo, pôs-me sempre na cabeça que um dia tinha de o convidar a apresentar o livro. Eu quero dizer que este livro, Gente Povo Todo Dia, ainda volta a ele. Estes livros, não é preciso, estes livros, na prática, foram editados agora, a partir de 2009, mas na prática, excetuando aquele texto que foi escrito agora, quando a Maria morreu, estes livros foram todos escritos entre o 25 de novembro de 75, nas ruas de Mora, e o início de novembro de 80, antes de eu fazer 25 anos, em que deixe de ser revolucionário a tempo inteiro. Portanto, estes livros até agora publicados foram todos escritos naquele tempo. Ganharam esta forma definitiva porque uma vida depois, quando eu ia fazer 50 anos, fui ter com a dita Maria e disse-lhe, olha, eu para comemorar os meus 50 anos, quero finalmente editar um livro de poesia, que é o Terceiro Andar Jardim Suspenso, que eu lhe tinha escrito quando vim de Moscovo e que narra um fim de semana de amor com ela em Lisboa, que é o tal Terceiro Andar Jardim Suspenso, que está aqui. E ela disse-me, está bem, pode ser, mas primeiro devias editar os teus livros mais políticos, que já é tempo deles serem editados. Portanto, e é fruto desta conversa com a Maria, que a Maria me diz para ir ao Zé Casanova, ao partido, entregar os meus livros de políticos, ditos políticos, de poesia política, para ver se o partido os queria editar. E depois são de facto editados. Em fevereiro de 2009. Só que, como o Eduardo já disse, a Maria morre
no dia 8 de março de 2007. Portanto, a decisão tomada com ela de editar os meus livros políticos, ela morre sem ver nenhum livro editado. Nenhum dos livros. E esta é uma daquelas lições de vida que vão ficar para todo o sempre. Quer dizer, como é que a vida me prega esta partida de tomar a decisão de, com os meus 50 anos, tentar publicar um livro de amor a uma mulher e, fruto da conversa com ela, mando os livros ao partido, ficam por lá e esquecidos ou sem tempo para serem vistos. Depois ainda se faz a exposição a ela, que era uma exposição de artes plásticas que ela tinha em mãos antes de morrer. Ela morre, as filhas dela pedem um texto para o catálogo dessa exposição, é editado o catálogo, que tem textos meus, do Saramago e do Manuel Guzmão, são as pessoas, é uma das coisas que me orgulha, é que esse catálogo tem um texto meu, um do Guzmão e um do Saramago, e só depois, em 2009, em 2008, eu mando perguntar para o partido, então, a Maria já morreu, não há livros, os livros são editáveis ou não? E depois, finalmente, lá se resolve editar o livro em 2009. Nem vou contar peripécias disso, porque senão ainda seria mais risível sobre o nosso trabalho editorial. Não vou falar sobre isso. Só quero dizer que o livro teve para ser editado na Vitória, apresentado na Vitória, não foi apresentado na Vitória, foi desviado para a Casa do Alentejo, era para ser apresentado em Campo Maior pelo Casa Nova, a quem tinha sido mandado, e depois o Casa Nova já o não pôde ir apresentar. Enfim, nem sequer foi apresentado na festa do Avante desse ano. Quando alguém também o leu e tomou contacto com ele, disse que o ia ler em voz alta naqueles almoços que existem no Vitória, na Soeiro Pereira Gomes, dos camaradas à hora do almoço, mas depois também não o fez. Eu quero dizer que este livro é sobre branco e é assim despido porque é para simbolizar as paredes brancas do Alentejo. E é para que ele tenha este formato minimalista em tudo, porque os alentejanos só dizem as palavras, pelo menos naquele tempo, porque agora está tudo desconfigurado, só dizem as palavras que são necessárias dizer. E uma palavra que está dita para todo o centro, era assim. E portanto eu tentei reduzir o livro a como que uma parede branca em cal e quase às vezes me remetesse para as inscrições que nós, antes do 25 de Abril, fazíamos nas paredes de Évora e de Montemor e pelo Alentejo, a lutar pelo fim da guerra colonial, pela democracia, etc, etc, etc. E também pedi à Fernanda Lapa para ler este poema, porque na minha cabeça todos os meus livros deviam ser lidos. Porque existe uma multidão de gente que não sabe ler, que não vê, e a leitura de uns poemas, por quem os sabe ler, conduz alguns leitores a uma melhor percepção deles. E portanto eu só consegui fazer isto com a Fernanda Lapa. E convidei a Fernanda Lapa também, eu também só convido pessoas por questões de amor. Convidei a Fernanda Lapa porque uma vez, em 82, 83, quando já estava em Lisboa, já tinha sido deixado de ser revolucionário o tempo inteiro, fui com uma amiga minha, que ela própria já tinha sido atriz e tinha sido namorada do Michel Giacometti. Fomos ver uma peça que é Crisótemis, de um grande poeta grego, comunista, Yannis Ritsos, que, sozinha em palco, Fernanda Lapa diz esse texto todo que é absolutamente fabuloso. De forma que na minha cabeça eu tinha dito, um dia que eu edito um livro, quem vai ler o livro é a Fernanda Lapa ou não é ninguém. E então é por isso que aqui está o Manuel Guzmão a apresentar, porque foi meu camarada de muitos comícios para a Constituinte pelo Alentejo nos anos 75, 76. E a Fernanda Lapa porque eu fui tomado de amores, digamos, pela atriz, não pela mulher, mas também poderia ser. E por isso aqui está isto.
isto não é um livro sobre a reforma agrária. Desculpa. Eu estou doente, desculpem lá se eu tossir. Isto é um livro sobre ser revolucionário a tempo inteiro. É a vida de um revolucionário a tempo inteiro que se move no Alentejo de caminhoneta, porque na altura só movia de caminhoneta, porque não tinha carro, nem conduzia, nem coisa nenhuma. E, portanto, é sobre essa vida de revolucionário escrita ao momento. Agora chateia-me que eu escrevo ao momento. Já na altura eu escrevia ao momento. Eu escrevia tudo ao momento, em todos os momentos que tinha livres, e a poesia me batia no corpo a todo o instante, digamos assim. Também já me disseram que isto não é poesia. É um livro como o Jack Kerouac, aquele escritor célebre americano, e que eu reduzi isto a poesia. Eu reduzo os meus textos a poesia porque eu acho que eles são poesia sobre o cotidiano e em mim são poesia. Tenho um camarada meu, entre aspas, é meu camarada, que me chateia no Facebook porque eu escrevo primeiro os textos, mal eles me saem em contínuo, e depois, quando ganho o tempo para não perder o que quer escrever, é que lhes dou a configuração poética, digamos, a norma gráfica que eu quero. Porque todos os poemas têm de ser um padrão estético. E por isso isso que ele disse é verdadeiramente, eu quero que cada página, quero que os livros sejam lidos na sua totalidade. Aliás, eles são compreensíveis um a um, mas são muito mais compreensíveis porque eu os dominar todos. Porque eles formam uma cadeia. Coisa que só vi agora a descobrir também este ano, na última Prémio Nobel do ano passado, que escreve prosa, mas escreve uma prosa sobre o cotidiano, a Annie Ernaux. Mas em que os livros dela estão permanentemente a ir buscar fios da meada da vida dela toda. Aqui neste caso são dos tais 5 anos. Em mim, eu digo tudo aquilo que quer dizer, tudo aquilo que ele referiu. Até as marcas daquilo que eu visto, porque eu quero que os poemas sejam uma expressão da sociedade em que eu vivo, do momento em que eu vivo. Portanto, tendo lá estar configurado esta realidade em que eu vivo quando um dia os lerem. Mas tem também de ter um padrão estético meu, e eu escrevo os meus poemas desde sempre assim, procurando limpá-los, porque tem a ver com ir buscar aquilo que já a gente do povo todo dia aqui estava, que era reduzir as coisas à sua máxima nudez, ainda que, de livro para livro, eles são cada vez mais verborrentos, entre aspas. As páginas são cada vez mais tomadas de texto, em vez de serem tão despidas como no gente do povo todo dia. E, portanto, na prática, os livros... Este livro é que é mesmo sobre a reforma agrária. Chão e povo, reparem bem, é que tudo isto é um fio, gente, povo todo o dia, chão e povo além do Tejo, sem e sangue para sempre, cantata, pranto e louvor com o Gusmão, porque estes dois são da minha aldeia do Escoral. Quando quiserem ir almoçar ao Escoral comigo, telefonem-se, metam-me no carro e vão almoçar comigo ao Escoral. E depois, o Vermelho Eu, que são os sobrantes todos daquele tempo, que deu isto. Portanto, a branco aparecem os livros que são diretamente sobre a Revolução. A papel ainda há este de Campo Maior, que este é sobre a vida de revolucionário também a tempo inteiro em Campo Maior. Portanto, estes são sobre a Revolução, diretamente. Estes 3 de Moscovo são escritos à Maria, em 76, 77, em Moscovo. Um deles, o primeiro com ela. E depois existe a trilogia de Moscovo e a trilogia de Lisboa à Maria, que é o terceiro andar Jardim Suspenso, a mulher em saltos altos e a mulher descalça. Se lerem só a mulher descalça e não souberem que há a mulher em saltos altos, não sabem porque é que ele chama a mulher descalça à mulher em saltos altos. Portanto, porque a mulher
antes a mulher descalça existia sempre em saltos altos. E, portanto, estes livros são um fim de semana, um ano e a vida toda de amor a uma mulher. Que eu entendi fechar com este livro porque a Maria era uma mulher extraordinária. O gostar da Maria já me fez acabar muitas relações amorosas minhas. Porque não entendem que se possa amar para toda a vida uma mulher mesmo indo gostando de outras ao longo da vida. Mas a Maria era uma mulher extraordinária como cientista, era uma mulher extraordinária como mulher e como militante do Partido Comunista. Era uma burguesa sofisticadíssima, ou aristocrata se queiramos. Mas ainda assim conseguia ser comunista. E era uma comunista de uma exigência de perfeição em tudo o que fazia. E era um ser de uma ternura e de uma doçura absolutamente fabulosa. Há alguns camaradas meus que ficam um bocado a ser apantados de eu dizer que ela é uma deusa. Sim, a Maria era uma deusa humana. Eu não acredito em Deus, como vocês sabem. Sou ateu, eu não acredito em deuses. Mas acredito que há seres humanos que, por aquilo que fazem enquanto estão vivos, quase atingem uma dimensão divina. E eu nunca conheci muitas mulheres belíssimas, muitas, mas nunca conheci um ser, nem homem nem mulher, enfim, não falo do Álvaro Cunhal ou do Saramago, mas não conheci nenhum ser, homem ou mulher, com o grau de rigor, de exigência, de perfeição, de beleza, de procura de beleza, de procura de ternura, como todos, como a Maria tinha. De forma que isto é uma homenagem a ela e foi escrita a ela sem que eu pudesse deixar de escrever. O único livro que sai fora do contexto de revolução ou de livros da Maria é este Leonor-Leonoreta, Ensaio de Ternura, que exatamente marca o fim da minha relação física com a Maria e o começo de uma outra relação física com uma menina que eu conheci quando ainda era adolescente, ela, e que depois reencontro mais tarde, quando acaba a relação com a Maria, e que dá este livro, Leonor-Leonoreta, com ilustrações da Margarida Tengarrinha. Aliás, esta Leonor-Leonoreta é a mesma que tem poemas dentro da tal pasta laranja que eu encontro passado anos, que me é dado pelas filhas da Maria. E pronto. É para dizer que deixa-me só ainda dizer uma coisa que já não tem a ver com os meus livros. O Saramago foi para o Alentejo. Mas o que é engraçado é que o Saramago foi para o meu conceito de Montemor e para Lavre. E o que é engraçado é que eu e o Luís Levantado de Chão passa-se entre Montemor, Lavre e Escoral, no Fundamental e São Cristóvão. E isso é tudo terras da minha vida de criança e de adolescente. De forma, o que o Saramago escreve no Levantado do Chão é o que eu vivi ao vivo. Ele foi lá escrever. Eu vivi durante anos aquela realidade. Por isso digo que o Levantado do Chão é o meu livro de vida. E devo dizer que tive também o grato prazer de, quando o Levantado do Chão foi apresentado em Lisboa, desculpem-me dizer isto agora, o Saramago disse estou mesmo doente, peço desculpa. O Saramago disse que se tinha baseado num documento em comum para escrever o Levantado do Chão. Que esse documento em comum é que o fez encontrar o clique do início do Levantado do Chão. E eu até tinha esse recordo, porque eu recortava tudo o que era sobre o Levantado do Chão e o Saramago. 30 anos depois em Montemor, a fazer um trabalho de comunicação, eu chamei a Montemor Levantado do Chão e publiquei um livro em que explica as razões disso tudo.
E voltei a ouvir que havia um documento que tinha dado origem ao Levantado do Chão, 30 anos depois, ou 40 anos depois. Mas nunca ninguém foi procurar a porcaria do livro. De forma que eu tirei-me de estupinhas e fui procurar o tal documento em comum que deu origem ao Levantado do Chão. E fui encontrar o manuscrito escrito pelo senhor João Domingos Serra, só com a segunda classe, que no fim da vida conta a vida dele, que é relatos da política, memórias da natureza e da política, a que o Saramago deu o nome de uma família do Alentejo e a Fundação Saramago editou com este título, ainda com um prefácio do Saramago e um pós-fácio do Manuel Guzmão, que eu pedi aos dois. Portanto, não só o Levantado do Chão é o meu livro de vida, como passada-me a vida, eu vou descobrir o texto que veio dar origem ao Levantado do Chão. Vai haver essa sessão ao Saramago, ao Urbano. Eu queria dizer que este livrinho último do Urbano, Nenhuma Vida, fui eu que lhe datilografei, fui eu que corrigi os erros com ele, fui eu que o dividi em capítulos, fui eu que lhe chamei romance breve com a autorização dele, e foi o último coisa que o Saramago escreveu, que o Urbano escreveu na letrinha dele, que eu tenho lá. Aliás, até aparece aqui uns bocadinhos da minha letra aqui nos textos dele, aqui que vem aqui uma coisinha no início do texto, até que aparece a minha letra. E o Urbano morre já sem ver a edição deste livro. Portanto, a Maria morre sem ver a edição dos livros, o Saramago morre logo a seguir a escrever o prefácio para este livro, e o Urbano morre logo antes de ver o livro editado. Aliás, devo dizer que houve dois episódios nos últimos anos da minha vida, que foi ter acompanhado o Carlos Costa durante meses em Lisboa e ter acompanhado os últimos 2 anos de vida do Urbano, que foram de uma riqueza com pessoas mais velhas e já numa situação limite física que muito me enriqueceram humanamente. A Maria viu editado este livro já depois da vida dela. No princípio não foi o Verbo. Antes de editar os meus, eu fiz editar este livro da Maria, que são textos de psicologia clínica que ela tinha deixado escritos antes de morrer. Eu queria oferecer este livro a alguém. A Unicef não tem uma biblioteca. Vou oferecer a ele, que ele teve este trabalho de fazer obrigado, muito obrigado. A coisa. Obrigado, muito obrigado. E vou-me calar, estando disponível para alguma pergunta que vocês queiram fazer ou não. Eu não sou capaz de ler poesia minha. Devo dizer que eu não gosto daquelas coisas muito declamatórias de poesia. Dizem que eu sou muito ego, mas eu não faço demonstrações de por exemplo, como como é que se chama? A Natália Correia, por exemplo, fazia da poesia dela. Parece-me exibicionismo a mais de alguns poetas. Não estou agora a falar da qualidade da poesia. Eu não gosto desse tipo de exibição. Ou alguém lê, ou leio raramente quando estou bem disposto, em intimidade com alguém, mas raramente leio poesia em público. Não gosto de fazer esse tipo de coisa, peço desculpa. Vou procurando continuar a ser eu, que é uma coisa que incomoda algumas pessoas, mas eu não sei ser do outro modo. Então, não batem palmas.